baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Wonderful,
Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, my, that blooms my heart. How wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying, and it's good enough for me. Give it all time, religion, give it all time, religion, give it all time, religion, it's good enough for me. It's so good I won't know other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this all time, religion, give me this all time, religion, give me this all time, religion, it's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. It's good enough for me. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we're gathered home. No friends will join on earth, I know, no peaceful sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível,
world conferences, they usually have their selected place. Quando temos conferências mundiais, eles normalmente têm seu lugar selecionado. And what do they do at this conference? E que fazem eles nestas conferências? They drink drinks, cocktails. Eles tomam drinks, coquetéis. They smoke cigars and cigarettes. Eles fumam charutos e cigarros. They lie to one another Eles mentem uns para os outros. and deceive one another. And peace talks of the world. Enganam uns aos outros e conversações de paz do mundo. But when God calls a conference, Mas quando Deus convoca uma conferência, it's fasting, cleaning up, isto é jejuar, pôr a vida em ordem, prayer, receiving orders, oração, receber ordens and going forward. e ir em frente. That's God's conference. Not feasting, but fasting. Essa é a conferência de Deus. Não festejar, mas jejuar. Not indulging in filth, but separating, Não entregar-se à imundícia, mas separar-se, cleansing yourself from all unrighteousness when you go before God. purificando-se de toda injustiça quando você vai diante de Deus, Cleaning yourself by faith, limpando-se pela fé, through applying the hyssop to the blood and cleansing your heart aplicando o sopro ao sangue, purificando seu coração and walking before God for a conference. e caminhando diante de Deus para uma conferência. That's the kind of conferences when you meet with God. Esse é o tipo de conferência quando você se encontra com Deus. Then God gives you orders. Então Deus lhe dá ordens. Then you go forward. Então você vai em frente. He goes with you. Ele vai com você. There's many great conferences we could think of. Há muitas grandes conferências que poderíamos considerar, But the time won't permit. mas o tempo não permitirá. There's been a conference lately. Houve uma conferência recentemente. There was a conference in the days of Martin Luther at the Reformation. Houve uma conferência nos dias de Martim Lutero, na Reforma. God called Martin Luther to go preach justification, and he did it. Deus chamou Martim Lutero para ir pregar justificação, e ele o fez. There was a conference held in the days of Wesley in England Houve uma conferência nos dias de Wesley, na Inglaterra, to preach sanctification. para pregar santificação. And as Wesley testified, E como Wesley testificou, I wore his coat, the last coat he had on, a robe. vesti seu paletó, o último paletó que ele vestiu, um manto. I stood in his pulpit where he preached to 1,500 every morning at 5 o'clock. Estive em seu púlpito, onde ele pregava para 1.500 pessoas toda manhã às 5 horas. Knelt in the room and thanked God for his life, the very room that he died in. Ajoelhei na sala e agradeci a Deus por sua vida, a mesma sala onde ele morreu. In there, the Spirit upon me, I thought, yes, Wesley was true. Lá o Espírito sobre mim. Eu pensei, sim, Wesley foi fiel. God's holy angels and God held a conference that it was time to preach sanctification. Os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência que era tempo para pregar santificação. And they selected Wesley, E eles selecionaram Wesley. and he was true to it. E ele foi fiel a isto. Then along come the Pentecostal. Então vieram os pentecostais. It was time for a Pentecostal restoration. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. There was a conference held in heaven. Houve uma conferência no céu. Is it time to pour out the fullness of the Spirit? É tempo de derramar a plenitude do Espírito.
and it fell. E isto desceu, And they preached it, e eles pregaram isto. and we got it and received the Holy Ghost. E nós obtivemos isto e recebemos o Espírito Santo. Now, I believe that we're at another conference, Agora creio que estamos em uma outra conferência. that's the coming of the Son of God. Isto é, a vinda do Filho de Deus. He said to his disciples, I do not know the minute or hour, Ele disse aos seus discípulos: não sei o minuto nem a hora. no one knows, not even the angels, Ninguém sabe, nem mesmo os anjos. but there'll be a conference someday and otherwise. Mas haverá uma conferência algum dia. Em outras palavras, And the Father will decide that moment that I'll come back. o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. I believe that conference is going on. Creio que essa conferência está em andamento. The decisions is being made. As decisões estão sendo tomadas. His Spirit is coming to the earth so strong Seu Espírito está vindo à terra tão forte, till it'll stand in the congregation, discern the thoughts of the mind. de tal modo que isto se porá na congregação, discernindo os pensamentos da mente. As the Bible said, the Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma espada de dois gumes, Piercing even to the marrow of the bone, penetrando até juntas e medulas, and a discerner of the thoughts of the heart. e hábil para discernir os pensamentos do coração. When Philip come and was converted and went and got Nathanael, Quando Filipe veio e se converteu e foi e buscou Natanael, and Nathanael was brought the Jew e Natanael foi trazido, o judeu, up before Jesus, and he'd been telling him about him. diante de Jesus, e ele lhe havia falado acerca dele. Say, well, Nathanael, a few days ago, an old ignorant fisherman come to him, and he knowed, he called his name. Disse: bem, Natanael, ora, uns dias atrás, um velho e ignorante pescador veio até ele e ele soube. Ele falou seu nome, Told him who he was. disse-lhe quem ele era. Don't you know that Messiah that our prophet said would come? Você não sabe que o Messias, que nosso profeta disse que viria? Don't you realize that that Messiah was to be a prophet? Você não compreende que aquele Messias era para ser um profeta? A God prophet? Um Deus profeta? There he is. That's him. Lá está ele! É ele! Nathanael must have said, I don't believe that. Natanael deve ter dito: não creio nisso. I'll go see for myself. Irei e verei eu mesmo. But when he walked into the presence of Jesus, Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, Jesus said, behold an Israelite, in whom there is no guile. Jesus disse: eis aqui o israelita em quem não há dolo. And when he did that, he said, when did you know me, Rabbi? E quando ele fez isso, ele disse: de onde me conheces tu, Rabi? He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you. Disse: antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi eu. He said, you are the Son of God. Ele disse: tu és o Filho de Deus, You're the King of Israel. tu és o Rei de Israel. Nós vamos cantar o hino de número 250, irmãos. Meu caminho ponho em suas mãos.
santas mãos estão gravados meu nome teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, e das cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi a vida escrito está. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende e ouve meu clamor. Da minha angústia eu clamo ao Senhor, Ele me atende e ouve meu clamor. Contempla, ó meu Deus, pelo seu grande
Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos para a palavra com o pastor José Alves. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que estão também pela internet. Todos vocês sejam plenamente abençoados nesta noite. Nós vamos ler a Escritura de Salmo 113, versículo 7. Após a leitura, nós vamos orar, incluindo a irmã Divina, que está internada, mas não é nada grave, né, irmã Noemi? Não sabe. Mas para o Senhor Jesus não existe tamanho de causa, né? Graças a Deus. Então, nós vamos ler 103, verso 7. Levanta o pobre do pó, e do lixo levanta o necessitado, para fazer-os assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Senhor Deus, nós estamos assentados aqui neste lugar com os príncipes. É esse povo que o Senhor chamou de príncipe. E nós estamos agradecidos por este privilégio de podermos estar juntos aqui, também nossos irmãos pela internet. Ó Deus, o Senhor possa dar uma olhada para nós, aquele olhar de misericórdia, de graça, de compaixão. E nós pedimos nesta hora, especialmente pela irmã Divina, que o anjo curador que conduz a mensagem da cura
possa ir lá no leito, lá no hospital, e recobrar a saúde, dar força física. Ó Deus, o Senhor tira o mal e põe o bem, e coloca o bem. O Senhor tira a fraqueza e coloca a fortaleza, essa força que vem de El Shaddai, do seio de El Shaddai. Nós te pedimos agora, ó Pai, ajuda a irmã divina, ajude, ó Pai, pela tua graça. Nós oramos por todos os necessitados, todas aquelas pessoas, irmãos, que estão em problemas. Deus, ajude a cada um. Nós não sabemos o que passa com cada um, mas o Senhor sabe, ó Pai. Tira o mal, desfaz a depressão, tira a tristeza, nos dá ânimo, a coragem, a alegria. Ó Deus, pela tua graça, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Assentai, irmãos. Muitos anos que nós ouvimos esta escritura ser usada, não é? Por pregadores que pregam a palavra. Levanta o pobre do pó e do lixo levanta o necessitado. É uma expressão bem radical, né? No sentido de comparar as pessoas, porque nós somos humanos e vivemos dentro do círculo humano. Nós não temos como nos livrar da condição humana, a não ser pela nossa transformação plena, que estamos esperando acontecer a qualquer hora. Esse sentido aqui não é literalmente a pobreza financeira, mas quando Davi estava falando sobre este pobre, ele era um homem abastado. Ele era um homem que não tinha pobreza financeira. Mas sim, ele estava se referindo ao estado espiritual. O estado espiritual, ele tem pessoas em todos os níveis. Eu não sei se os irmãos têm sido vítima da preocupação em relação à vida das pessoas. Talvez seja mais pelo fato da estafa que eu passei e ainda tem uma certa ou certo momento que cansamos, né? Estafamos. Isso não é estafa física, mas mental. Agora, isso não foi estranho para aqueles que viveram a fé, principalmente os profetas. Você encontrando Elias debaixo de um pé de zimbro, uma árvore, e ele estava ali desejando até a morte. Vocês vejam a situação em que ele estava. Porque toda doença tem suas fases, né?
São 3 fases. Crônica, aguda, crônica e degenerativa. Quando a pessoa que está com essa doença, porque os pentecostais, principalmente, mas na linguagem popular, simplórios, eles entendiam que uma pessoa, quando entrava em depressão, estava endemoniado. Literalmente endemoniado. Que a depressão era demônios. Mas, na verdade, hoje, com tanta esclarecimento que nós temos pela internet, palestras de médicos, o mundo, principalmente o pentecostal, ele está entendendo que isto é uma doença. Toda doença vem do diabo, claro. Toda doença vem da 4ª dimensão. É o diabo que traz, porque nós estamos aqui, nessa dimensão, vivendo a 1ª dimensão e sofrendo a influência convivendo, né, com a 2ª e 3ª. Porque a 2ª é imagem. Cada vez que você vê uma imagem pela televisão, pela internet, você está na 2ª dimensão. E a 3ª é a luz. Cada vez que você aciona lá o disjuntor, o interruptor, que acende a luz, e a luz chega, você não sabia onde ela estava. Mas quando você liga, ela acende. Então ela veio da 3ª dimensão. E as enfermidades estão na 4ª. Nós não temos nenhuma relação direta com a 4ª dimensão. Mas Satanás é que vai ali, na 4ª, e traz lá do seu depósito. Ele tem um depósito ali cheio de coisas ruins. Principalmente a enfermidade. Ele traz para jogar sobre os filhos de Deus. O profeta desta era pregou a mensagem demonologia, mostrando as 3 partes da demonologia. E uma delas é o diabo no estado físico. A enfermidade é o diabo no estado físico. Agora, Jesus disse que em seu nome nós expulsamos o diabo. Quando você expulsa uma doença, você está expulsando o diabo. E quando você expulsa o diabo, você está expulsando a doença. Toda doença, todo mal, tudo que poderia acontecer com você, inclusive o acidente. O acidente pode ser variados, né? Até de trabalho. Então você está expulsando o diabo. Agora, voltando aqui, esse pobre não é propriamente um pobre financeiro, ou evitaria, ou não teria oportunidade o rico. Não, nós não queremos tomar a condição financeira aqui nessa escritura. Mas o pobre espiritual,
aquele que vive em pecados. Olha só, como é bom você entender as coisas. Porque existe o pobre de espírito, o qual Jesus disse que ele é um bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres, porque eles serão consolados. E até há pregadores que pensam que o Evangelho é só de pessoas pobres e humildes. Mas tem pessoas cultas, ricas, que são pobres de espírito. E tem pessoas pobres, analfabetas, mas o espírito delas não é pobre. Não é pobre, elas têm um espírito avantajado. Os pobres de espírito são as pessoas que têm a humildade para ouvir a palavra, aceitar a palavra e viver a palavra. São os bem-aventurados. Quando nós fomos feitos para sentar aqui entre os príncipes, isso é um privilégio, porque Deus nos tirou do mais baixo. Não importa se você tinha uma vida socialmente boa, ou se você tinha uma vida relativamente boa, porque há pessoas que elas não são de muitas coisas materiais, mas são pessoas que vivem bem na sociedade, vivem bem com os amigos, são bem tratadas, são bem relacionadas. Então Deus tirou esse pobre no sentido espiritual, porque éramos um lixo. Olha só, o que é lixo? O que você tem lá na sua casa, ao lado da pia de lavar? Você tem uma lixeira. Todas as irmãs têm. Então você compra a carne, o saquinho você coloca na lixeira. Você compra o pão, a embalagem você coloca na lixeira. Você descasca a banana para fritar, a casca você joga na lixeira. São lixos. Tudo é lixo, tudo vai para a lixeira. E é o pior lugar da sua casa. É aonde estão os lixos. Ali vai enchendo de moscas, mau cheiro, até você apanhar tudo e jogar lá fora, não é? Para o caminhão levar. Então é um lixo. E Deus foi lá na lixeira e nos apanhou ali e nos trouxe para assentar com os príncipes. Bem-aventurados os que vêm na frente, não é? Vêm na frente, são chamados, vêm para a palavra e se assenta aqui no lugar celestial. Você está em um lugar que profetas, grandes profetas da era passada, Mombrana diz que eles desejaram estar aonde você está. Paulo queria estar nesta noite ali onde está o irmão Haroldo.
Sara queria estar ali onde está a irmã Maria Wanda. Maria, a mãe de Jesus, a Santa Maria, queria estar ali onde está a irmã Lester. A Maria, mãe de Jesus. Todos eles queriam estar aqui, porque eles estariam aprendendo as coisas que eles não aprenderam lá. Eles estariam aqui para aprender com a mensagem restauradora, com a mensagem do sétimo anjo, que veio para revelar os mistérios. Não é pouca coisa você entender os selos na íntegra, como nós entendemos. Sem confusão, de ismos, sem interpretações particulares, mas da maneira simples como foi entregue pelo profeta. Que coisa boa é você pegar esta literatura aqui, ó, onde há 10 mensagens, chamada a exposição das 7 eras da igreja. E aqui você começa lá na era de Paulo, Éfeso. Você toma conhecimento que Paulo não soube. Claro que tem coisas que Paulo soube que nós sabemos por ensinamento dele. Mas tem coisas que nós sabemos que Paulo não soube. Aí vem a segunda era, a terceira era, a quarta era, a quinta era. O grande Martim Lutero pregou ali uma mensagem com 98 teses contra o catolicismo. Foi chamado reformador. Mas, no entanto, ele combateu o catolicismo, mas não alcançou 10% do que nós temos. Martim Lutero. Porque ele pregou só justificação, embora foi tudo que Deus requereu deles. Agora, nesta era, nós estamos vivendo nesse apogeu da quinta era, justificação, da sexta era, santificação, que inclui aí os pentecostais, verdadeiros pentecostais, que nasceram lá na rua Azusa, em Nova York. O profeta conta a história daqueles irmãozinhos, abotoados até em cima, manga da camisa abotoada até aqui, um pandeiro na mão, batendo as costas da mão do pandeiro, e um violãozinho dedilhado. E eles começaram ali na rua, não tinha nem igreja. Lá numa esquina, eles começaram um movimento pentecostal. E isto veio até o ano 70 aqui no Brasil. Ainda tinha muito crentes pentecostais que eu creio, porque eu os conheci, fazem parte da noiva. Fazem parte da noiva. Agora, esse povo que estamos assentados, chamado príncipes, estão em um lugar que você não deve trocar por nada, meu irmão, minha irmã.
por nada. Você tem que ter a mesma posição do Mestre, Senhor Jesus. Quando Satanás o tentou, vocês pensam que aquilo foi apenas uma propostazinha? Você vai ser o presidente da República. Não, Satanás o tentou de diversas maneiras, querendo que Jesus fizesse coisas para que Satanás dissesse, ele nos obedeceu. Quando eles disseram para ele, lança-te daqui, lá do pináculo, lá embaixo. Olha, você está vendo aquelas pedras lá embaixo, aquelas rochas? A Bíblia está dizendo que você não vai nem mesmo tropeçar nelas. Então, se você é filho de Deus, que cumpre a Bíblia, já que você diz que é crente, que cumpre a Bíblia, então pula daqui para lá. Ele estava com fome, 40 dias sem comer. O diabo foi lá, pegou uma pedra grande assim, chegou e colocou diante dele e disse, transforma essa pedra aqui em pão, para você matar a fome. E ele foi tentado até pela mulher, porque ele era homem, ele era humano. Ele foi tentado pelo dinheiro, ele foi tentado a ser dono do mundo inteiro. Satanás disse, olha, tudo que tem no mundo é meu. Satanás não estava mentindo não, hein? Ele estava falando a verdade. Tudo que tem no mundo é meu. Meu porque ele criou? Não. Meu porque ele posseou. Ele posseou da terra, ele posseou dos meios de comunicações, ele posseou do poder da política, ele tomou conta de tudo. E ele diz assim, tudo é meu, e eu te darei, se você prostrar aí diante de mim e me adorar. Olha, mas se Jesus adorasse o diabo, ele seria Deus. E existe algo maior do que Deus? Olha a astúcia do diabo. Então ele foi tentado em tudo. Mas ele não adorou a Satanás, não caiu, porque ele sabia o que ele era. Então, quando eu digo assim, você não troca o seu lugar aonde você está aqui na igreja, por nada. Por nada. Como que temos pessoas vulneráveis? Nós temos pessoas vulneráveis. Na política nem se fala. É tudo toma lá, me dá cá. Mas existe, infelizmente, na mensagem, pessoas que agem de forma irresponsável. Porque se você tomar uma decisão errada, ela vai te custar, quem sabe, até a sua salvação. Uma decisão errada. E não é só na fé, em relação a estar na mensagem, a estar na igreja, mas começa das circunstâncias da vida. Quantos casamentos têm servido para levar as pessoas para longe de Deus? Há muitas pessoas que vão chegar no inferno e vão saber tarde demais que aquilo foi o casamento com quem ele casou-se.
Porque aí você fala, pastor, mas de manhã o senhor pregou sobre a eleição e disse que o eleito não perde, quem não é eleito não entra. Ficou bem definido, e agora? Não, irmãos, a salvação comum, ela foi mais pregado, mais trabalhada na Bíblia Sagrada, pelos profetas, por Jesus Cristo, por os apóstolos. A salvação comum foi a coisa mais trabalhada pelo ministério de William Branham. Porque a noiva vai ser tão pequena que ela vai morar numa cidade de 1.500 metros quadrados. O profeta disse que a Nova Jerusalém, a cidade, ela é em forma da pirâmide. Por isso é que ela tem essa metragem quadrada, 1.500 milhas. Mas o mundo inteiro estará cheio de gente. Pessoas que vão trabalhar, vão plantar, vão colher, vão criar, vão levar tudo lá e entregar na porta da Jerusalém. Eles vão entregar ali para aqueles eunucos, os 144 mil, que vão ficar ali recebendo aquelas coisas e servindo a noiva. Eu estava meditando nisso essa semana, falei, que privilégio, meu Deus, é uma pessoa que vai ser salvo na salvação comum e vai estar lá na nova terra, trabalhando para o sustento da família e para o sustento da noiva. Sabe por quê? Porque ele tem 18 anos, nunca vai ficar velho, doente, problema de coluna e barriga grande no homem, né? E essas coisas que atrapalham o trabalho. Não, eles serão jovens, eles não vão cansar. Lá não terá nem sol para queimar a pele de ninguém. Lá não terá chuva. Lá não terá as pragas. Porque nós vivemos aqui no mundo dos pestilentos. Você sai lá na beira do rio, pega tanto carrapatinho que depois você não dá conta de dormir direito. Eu estou desse jeito essa semana. Lá tem a muriçoca, lá tem a cobra, lá tem o espinho, lá tem o marimbondo e muitas outras coisas terríveis. Mas lá na Nova Jerusalém não vai ter isso, não. Nem espinho vai ter lá. Não vai ter ortiga, não vai ter nada. Ninguém vai cansar. Vai trabalhar 1000 anos, 10.000 anos, bilhões de anos, sem envelhecer e sem cansar. Então, ser um salvo comum, irmãos, é um privilégio muito grande. É por isso que o irmão Branham disse que ele daria 10.000 vidas para alcançar as almas, para ir em busca das almas. Ele ficava ali no hospital quando as pessoas estavam morrendo, para dizer para elas, aceite Jesus, você está morrendo, aceita Jesus como seu Salvador. Na última hora, na angústia, como o ladrão da direita, que olhou para Jesus morrendo ali, e disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Há muitos ladrões da direita e há muitos da esquerda que nem morrendo aceitam Jesus.
Agora eu quero tomar aqui a mensagem, voltar aqui no parágrafo 166, da mensagem As Bodas do Cordeiro. Se um irmão errou, olha aqui, irmãos, não pensa que saiu fora, não. Não apenas bata nele ou algo assim. É força de expressão, né? Você vai lá, encontra aquele irmão errado e dá nele um couro. Vá atrás dele e veja se você pode recuperá-lo. Ele é uma alma, irmãos. Ele é uma pessoa que merece os céus. Não espere que o pregador faça isso. Às vezes nós pensamos que tudo é responsabilidade do pastor, principalmente para aqueles que têm dificuldade com dinheiro. Pensa assim, ele pega o dízimo, por que ele não vai trabalhar? Não. Você não deve julgar as pessoas, um ministro, porque ele pega o dízimo. O dízimo, para quem entrega, é uma promessa de Deus que ele é que é abençoado. Isso é uma promessa da Escritura. O dia que você colocar no coração, eu é que vou ser abençoado ao entregar meu dízimo, você vai esquecer, vai deixar de saber o que foi feito dele. Porque a sua bênção você já recebeu. Não espere que o pregador faça isso. Você faz isso, outra pessoa. O pregador não pode fazer tudo. Nem os diáconos. Todos que são membros deste corpo de Cristo devem seguir uns aos outros. Pega seu dedo ao chegar em casa, põe ele em cima lá de uma pedra e dá uma martelada nele. Mas põe em força mesmo. Aí você vai dormir e esquece ele. Ele está sangrando lá, está vermelho, está arrebentado. Você esquece ele. Fala para ele assim, ó, quer nem saber de você, rapaz. Será que tem jeito? Tem não, você vai sentir a dor e até a febre. Porque o sangue que sai do seu coração, desce pelas artérias, vai lá onde ele está. Então você que faz parte do corpo, você tem essa preocupação com o menor membro. Ah, é o irmãozinho, é a irmãzinha, na força de expressão. O pregador não pode fazer tudo, nem os diáconos. Ontem eu cheguei aqui já 6 horas, o irmão Antônio correndo, veio do serviço, e pegou a mangueira, espichou a mangueira, e lavou a igreja, e lavou tudo, lavou o banheiro, e foi embora mais tarde. O irmão Antônio não ganha para isso, irmãos. Você chega aqui, a igreja está cheirando. Todos que são membros deste corpo de Cristo devem seguir uns aos outros. Nós temos, e se nós temos o Espírito de Cristo em nós, ele ensinou a grande parábola. Eles deixaram as 99 e foram atrás daquela que estava faltando. Hoje eu perguntei ao irmão Antônio, cadê a irmã Dalvina? Alguém sabe notícia da irmã Dalvina? Certo. Então o irmão Daílson sabe a notícia, né? Estava doente,
estava em Goiânia fazendo um tratamento, logo ela volta. Então vamos lá, irmãs, vamos lá, né? Vamos fazer uma visitinha para ela, levar um bolo, levar umas frutas. Vamos fazer uma visitinha para ela. Chegaram a dizer: irmã, a igreja não esqueceu de você, não. É isso que devemos fazer. Mas nós dizemos: deixa-os ir. Deixa ir, não vai fazer falta mesmo. Deixa ir. Nunca devemos fazer isso. Devemos ser gentis, perdoadores, longânimos. Esse é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele é automático, irmãos. Ele é automático. Você, quando é ferido por um irmão, antes de qualquer coisa, você já perdoa ele. Quando você percebe que o irmão está meio fraquinho na fé, você já começa a orar por ele. Nós oramos pelo governador, pelo prefeito da cidade, e oramos pelas autoridades, porque a Bíblia manda. Mas e o irmãozinho e a irmãzinha? A Bíblia manda também, a mensagem está mandando. A mensagem: humilha-te. Não saímos do assunto, não. Parágrafo 81. Acima de todas as coisas, e pelas nossas almas individuais, que somos responsáveis diante de Deus. Almas individuais. Você tem uma responsabilidade com a sua alma. Isso porque aquele que tem responsabilidade com a sua própria alma, ele terá com dos outros, das outras. Mas quando a pessoa não está nem somando com a vida, é difícil demais. Essa pessoa nunca vai preocupar com a vida de outro, nesse sentido. Ele é capaz até de dizer para ele assim: bobagem, né? Viver a vida é melhor. Ele é capaz de desanimar aquela pessoa, porque ele não teve com ele. Está vendo? É você indo ao céu. Isso não é se eu vou ou ele vai. É você indo. Você tem certeza que você está indo para o céu. Está vendo? E você primeiro. Porque uma pessoa que não ama a si mesmo vai amar outros. E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Aonde você estava? No lixo. Você estava no lixo. Ele levanta o pobre do lixo. Você estava necessitado. Nós tínhamos um irmão que levamos daqui para Altamira, irmão Vando, e ele ajoelhava, analfabeto, falava tudo errado, não sabia ler direito. E ele falava: Senhor, eu sou necessitado, Senhor.
nas suas orações. Então, descobre que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Nós não estamos aqui procurando ser grandes, ser exaltados. Não, nós não estamos procurando. Nós não viemos aqui pensando nisso. Mas você vai notar que, aos poucos, você está tendo um acompanhamento de Deus. Um acompanhamento. E você fica sabendo que Deus está te acompanhando é quando você entra em problemas. É quando você adoece, vai lá e passa por lá e vira por lá e volta bem. Torna a adoecer e você torna a ir e passa por lá e vira por lá e volta bem. Nós entendemos que Deus está conosco nas lutas. Quando você toma uma pessoa com seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhes dizer nada, e ele é arrogante. Por isso que naturalmente, irmãos, quase todo doutor é arrogante. É a coisa mais difícil. Eu elogiei o irmão Canuto agora, esses dias em Goiânia. Ele veio caminhando, eu parei ele e falei: irmão, te admiro, porque o senhor, como advogado que é, e parece ser o homem mais humilde ali do Tabernáculo da Fé. Ele tem pouca diferença do irmão João da Mata. Falei para ele, falei: irmão, eu te admiro, porque é uma família bem-sucedida. E aquele homem tão simples, você olha na internet, você todo culto ele está ali, é um baixinho, gordo, bigode. Porque os homens que estão nas posições sociais e são estudiosos e sabem tanto, eles têm o peito inchado. Quando você toma uma pessoa com seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhes dizer nada, e ele é arrogante, e bem, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. Não chega, irmãos. Porque hoje ou amanhã, ele vai estar dentro de um caixão. Pode até viver 100 anos, 120. Mas ele vai chegar a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. O animal lá, o cavalo, a vaca, são domados. Mas o cristão, ele é dócil. Dócil. Irmão Brando disse, você encontra ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, ele é a mesma pessoa. O temperamental não, o temperamental ele muda de natureza. Ele é igual o biruta. Quantos aqui conhecem biruta? Ninguém. É porque a irmã Julimar já disse que conhece. Biruta é um coador que eles põem lá no aeroporto, lá em cima. Aquele coador, ele fica lá aberto, o vento entra nele. E de acordo com o movimento do vento é que ele fica girando. E o piloto lá de cima vê aonde é que ele está virado, para saber
de onde está vindo o vento, porque ele vai precisar daquilo para ir aterrissar. Então, ele é um orientador do vento. Aí fala, o fulano está biruta, quer dizer, se o vento vira para lá, vira para cá, ele fica lá. Tem hora que ele enlouquece ali com o vento. Então, aquela pessoa se humilha e anda docilmente. Ele não é um biruta. Você tem que caçar o lado de chegar no irmão, porque senão você vai levar uma decepção, né? Tem que caçar o lado. Eu já fui caçador de veado mateiro, veado campeiro. E o veado campeiro, você vê ele no campo, às vezes 1 quilômetro de distância. A primeira coisa que a gente faz, esconde, pega um pouquinho de areia e solta no ar, para ver para onde que o vento está indo. Porque para onde o vento está indo, a areia vai. Aí você sabe, ele está vindo desse lado e está indo para cá. Então eu não vou ficar de lá da onde o vento está vindo, porque o meu cheiro vai nele e ele corre. Então eu vou nele ao contrário, porque aí o vento não vai levar o meu cheiro para ele. Aí eu posso me aproximar bem dele, bem perto. Atrás de uma árvore, atrás de outra, atrás de uma moita, eu vou me aproximando, mas se eu ficar do lado que o vento está dando, eu posso estar atrás da moita, que ele vai sentir para ele um mau cheiro, né? E já sai correndo. Então tem crente que é assim, você tem que procurar o vento. Procurar o vento, porque hoje ele está tão bem, mas amanhã ele não está bem. Agora, certamente, depois de todos estes anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. Nós falamos um pouquinho, né? E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca, viu, irmão, irmã, nunca, esse nunca aqui pode ser de madrugada. A esposa te dá um tapa nas costas ali, de madrugada, e fala, oh. Aí você já fica nervoso, já quer dormir no outro quarto, para lá, né? Não, espera aí. Se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhes rodeie. Espírito arrogante é a mesma coisa que o irmão Brana comparou com a serra circular. Então não permita que ele passe perto de você, lhes rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Irmãos, o crente tem que ser inocente, simples como a pomba. Jesus ensinou isto, ele que falou isto. Você tem que ser simples como a pomba, prudente como a serpente. É uma das coisas que nós deveríamos tomar muito tempo com a igreja, ensinando isto. Você já sabe que emprestar dinheiro é um problema. O banco vai te emprestar 100 mil reais, 10 mil reais. Eles pedem avalista, eles pedem penhora de terra, de casa. Porque se você não pagar, vai a leilão as suas coisas. Eles são amparados pela lei para isso. Aí você empresta o dinheiro para uma pessoa,
Às vezes não pega nem cheque, não pega um documento. Então isso é falta de prudência. Prudência não é só emprestar dinheiro, é também em... Eu fico pensando, como que pode uma pessoa comprar uma terra, colocando os bens que ele tem, tudo naquela terra, e não pegar a escritura e deixar passar 2, 3 anos? Ah, vai negar mesmo. Um dia não é como o outro. Há uma evolução nessas coisas. Um dia não é como o outro. A pessoa pode estar pensando hoje numa coisa e amanhã ele estar pensando diferente. Simples como a pomba. Porque a pomba, ela é dócil. Mombrand disse que ela é a ave mais dócil que existe. E nós sabemos disto. Não permita nenhuma malícia entrar. Vocês sabem que o ciúme faz parte da malícia? O homem começa a ter malícia com a esposa, e logo ele está ciumando. Ele está vendo coisas que só existem na imaginação. A maioria dos ciúmes são imaginações. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Olha que ensinamento, irmãos. Ah, ele está errado, aquele pastor está errado. Não desenvolva complexo contra ele. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Eu não vou pegar as minhas coisas e dar tudo para os outros. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Se naquele dia que o rico que foi a Jesus tivesse vendido suas fazendas e dado aos pobres, e daquele dia para cá, todo mês alguém vendesse a fazenda e dado aos pobres, não acabaria com os pobres nem do Brasil. Porque Jesus disse: sempre estereis convosco. Então não é essa bondade de você pegar com essa doutrina espírita e querer ajudar os pobres. Claro, se é uma pessoa que está passando fome, você conhece, sabe onde mora, é do seu relacionamento, pelo menos você conhece. Então, a menos que você não tenha nem coração, né? Mas se tiver, você vai socorrer aquela pessoa. Mas você não pode fazer disto um meio de salvação. O Espiritismo faz disso um meio de salvação. Ser bom agora porque vai reencarnar, e aí, se não foi bom aqui, naquela reencarnação, eles não serão bons para ele. Não, não é isso, não é doutrina, não. Lembre-se, Deus lhes amou quando você estava em pecado. Basta você lembrar disso, irmão. Olha só. Do lixo levantou o necessitado. Do pecado, que é o lixo, Deus te amou. Deus te amou, Deus me amou. Eu, quando aceitei o Senhor Jesus, eu já tinha 17 anos. Já era consciente do pecado.
Mas Deus me amou e me chamou não só para a salvação, mas me pôs entre os príncipes. Me assentou num plenário de príncipes. E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Agora me apertou, não é? Porque é tão bom você amar uma pessoa que faz tudo para você. É tão bom, é tão fácil. Aquela pessoa te ajudando, indo na sua casa, te oferecendo ajudas, te levando no hospital quando você está doente e fazendo favores para você. Oh, mas como é fácil amar essa pessoa. Mas quando está em erro, meu Deus, qual é esse erro? O irmão Branham não descreve aqui o erro, porque cada pessoa depara-se com uma situação diferente. Está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro. Isso aqui é a ordem do profeta na mensagem Humilha-te, parágrafo 94. Agora aqui o 97. Isso é o Senhor. E sobre isso que esta igreja foi estabelecida. A nossa base fundamental, irmãos, foi no Pentecoste. Foi lá em Jerusalém. Aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. Olha como esse amor funcionou nas eras passadas. Eu nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para com o outro. Não tem jeito, né? Multidão, como ele tinha na frente dele, como que ele iria apertar a mão de um por um? Saindo de um lugar e choram como bebês por separar-se um do outro. Isso aqui aconteceu, Mombrana fala aqui, no contexto da mensagem, né, sobre esta igreja, que terminava o culto de oração na segunda-feira. Os irmãos abraçavam, choravam, e diziam assim: agora só quarta-feira para mim te ver de novo, irmão. Ia falhar terça, e eles choravam como criança, abraçados, e dizendo: agora só quarta-feira. Vocês sabem que isso esfriou, não sabe? Ah, irmãos, esse amor você não encontra nem na família mais. Nem na família. Esse amor esfriou tanto que você vai para o hospital, passa por uma cirurgia e volta e não tem um irmão para lhe dizer: e aí, como vai? Passou bem? Não, nenhum. Agora, essa igreja que abraçava, chorava porque ia ficar um dia sem ver o outro. Isso aqui não é coisa para a terceira puxada, não, irmãos. Isso aqui não é coisa para a fé perfeita, não. Isso é coisa que já ficou no passado. Ficou no passado já.
era assim. Choram como bebês por separarem-se um do outro. E eles amam um ao outro tanto assim. E eu podia ir à casa deles para fazer uma visita, e vezes a Bíblia estava aberta e manchada com lágrimas. Porque o crente, quando ele entra no espírito mesmo da mensagem, irmãos, quando ele lê a Bíblia, ele está vendo Deus em cada palavra. É por isso que ele chora em cima da Bíblia. Olha só, aberta e manchada com lágrimas. Chegava a noite aonde pais e mães estavam reunidos e suas criancinhas em volta no chão, ajoelhados em volta, porque a criança você coloca ela como você quer. Tira o celular dela primeiro, porque celular é droga, é maconha, é cocaína. Não deixa eles viciarem nisso, não. Não tem jeito, né? É evolução, é tecnologia, como é que vai fazer? Nós não temos jeito de fazer isso. Tá bom. Deixa eles fumarem cocaína, aí vocês vão ver o inferno que vira a sua vida. Pais que ficam sem nada, e muitas vezes são até assassinados por esse tipo de gente. Então, ajoelhados ali, pais e mães sobre seus joelhos, chorando e orando. Eu ficava em pé na porta, irmão Bruno ia visitar essas famílias. Ele ficava em pé na porta. E não adiantava nada. Batia, e não adiantava nada. Eles estavam lá todos ao redor orando. Eu ficava em pé na porta e esperava, e eles não paravam de orar. Eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar. Não tinha outra coisa a fazer, né? Eu mesmo, esperando por eles, está vendo? E isso acontecia. E eles amavam um ao outro. Eles amavam um ao outro. Ele repetiu a frase. Eles amavam um ao outro. A ponto de achar difícil chorar como uma criança, porque ia ficar um dia sem ver um ao outro. Agora, isso esfriou, irmãos. Isso esfriou. Nem na família mais você, apesar de que esse amor aqui é um amor ágape, e o amor de família é o amor filho. O amor filho, ele desacostuma. Eu estava pensando nisto ontem. Você vai tirar um bezerrinho de uma vaca, se brincar, ela pisa em você. Ela não aceita. Se for o caso dela dar a vida ali pelo aquele bezerrinho, ela dá. Ela apanha até cair no chão, por causa daquele bezerrinho. Mas quando ela vai desmamar ele, ela começa a dar coice na cara dele. Daqui um pouco, ela expulsa ele. E depois que ele sai dali, ela pode ver ele na carreta indo para o frigorífico, que ela continua pastando o capim dela sem nem querer saber. Ela desliga e vai ficando, separando. Daqui um pouco, ela não tem mais nada a ver com aquele boi. É assim que a capivara faz.
O filhote começa a crescer, o macho, e elas correm, aquele outro macho mais velho ali, corre atrás dele até expulsar ele do bando lá. O catitu faz isso e todos os animais fazem isso na natureza. O leão, eles têm o tempo de proteger, mas tem o tempo de expulsar. Sai daqui, rapaz. Você vai perturbar a minha vida aqui. Olha, irmão, o ser humano não pode brincar, não, porque daqui um pouco ele não quer nem saber daquele irmão mais. Ó, ele está indo por frigorífico, esse é problema dele. Esse é problema dele. Irmãos, nós deveríamos orar uma noite inteira por um irmão que está no hospital. Eu, às vezes, não consigo ficar de joelho, mas eu tenho passado uma noite com aquela pessoa na mente, intercedendo por ela. Semana passada eu fui lá ver o irmão Vicente. Olha, irmãos, se você ver o irmão Vicente, na situação que ele está, deitado, o corpo apodrecendo, só mexe com um olho, e está em sã consciência de mente. Mas ele só mexe com um olho, e muito pouquinho com a boca. Eu saí dali, eram umas 3 da tarde, até 3 da manhã, eu não tirava o irmão Vicente da mente. Então você entra numa intercessão. Você entra numa intercessão por aquela vida. Aquela pessoa que não pode mais mexer com o dedo, não pode mais mexer com o pé, não pode mexer mais com nada. E você acha que ele quer largar aquele corpo? Quer não. Se você chegar lá e falar para ele assim, irmão, eu vou orar para Jesus te levar, você está sofrendo demais, você magoa ele na hora. Um pastor em Goiânia foi orar pela irmã idosa, e ela estava sofrendo tanto. Aí ele disse, oh meu Deus, compaixão dessa irmã, despede ela. Ela mal deu conta de falar assim, Que oração é essa? Porque o ser humano, irmãos, ele não quer deixar essa casa. O ser humano quer ficar nela, ainda que ela esteja apodrecendo. Mas você analisa a vida daquela pessoa, e às vezes a gente até faz uma certa exibição, não é? E para te animar, para mostrar que você está bom, você dá até um pulo, você dá uns tapas, você corre para lá, corre para cá, e fala, ei, graças a Deus, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. E é bom você ter isso. Entender que você está bem. E Jesus diria para você assim, então, você é o boi de guia melhor que tem para ajudar aquele que está doente. Porque você está cheio de força. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode pedir a Deus, você pode interceder. Porque eu vou dizer para vocês com experiência própria, nós passamos por problemas na vida que você não dá conta mais de orar e nem ler a Bíblia. Você vai viver dali para frente no lucro. No lucro. Graças a Deus eu orei, graças a Deus. É como aquela mulher lá do barco, do navio, né? O capitão dizia, vai orar, senhora, vai orar, senhora. Ela disse, não, eu já orei. Eu já orei. Ele disse, mas nós vamos afundar. Ela disse, não importa. Se ele afundar, eu vou ver a minha filha que está lá do outro lado. E se ele chegar no porto,
Eu vou abraçar a minha filha que está esperando por mim. Qualquer coisa para ela era lucro. Então nós vivemos um certo ponto na vida, vivemos desse depósito que nós temos de nossas orações na taça das orações dos santos. Porque você vive desse depósito. Há muitas orações ali dentro daquela taça, que foi deixada até pela mãe, pelo pai, pelo pastor. Então você vive daquilo, daquelas orações. Nós vamos fechar nossos olhos nesta hora e vamos orar pedindo a Deus pelo irmão Vicente, pela irmã Divina, por mais alguém que esteja necessitado nesta hora. Se tem alguém que está nos assistindo pela internet, eu quero dizer para você que nosso Deus, a quem servimos, Ele não está sujeito à distância. Ele pode ir aí aonde você está, ainda que seja 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. Deus vai aonde você está, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares pela sua onipresença. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe onde você está. Ele está te vendo aí, ainda que seja na sua casa, no seu quarto, na sua cama, num hospital, às vezes até numa UTI de um hospital. Ele está te vendo aí. E nesta hora nós vamos pedir a Ele, para Ele atender a sua necessidade, porque Ele sabe do que você precisa. Ó Deus, nós entregamos a Ti todas estas pessoas que necessitam da ajuda do Senhor. Ó Deus, levanta esta pessoa enferma, dê a ela a força para ela levantar-se dessa cama, dessa UTI, seja onde for, e levantar e caminhar agora, declarar a sua cura, a sua libertação, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, meu Pai, nós cremos no Senhor e rogamos que o Senhor atende a necessidade de cada pessoa nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós ainda vamos notificar aqui a audiência dos irmãos que nos acompanharam aqui no culto, não é? Irmã Divina em Piloândia, irmão José Antônio e família em Cachoeira, irmão Valdivino e família em Serra do Facão, em Fazenda Nova, irmão Emi Alves em Cachoeira, João Rodrigues, Taguatinga, Distrito Federal. Deus te abençoe, irmão João, é um prazer ter você conosco. Irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira de Goiás, irmã Noemi e família em Diorama, Juversino e Aparecida em Diorama, Beatriz Gomes em Iporá, irmão Paulo Afonso, irmão Paulinho, em Fazenda Lajeada, em Diorama. Que Deus esteja com vocês nesta hora, dê uma noite de paz, de um bom sono, um bom descanso para cada um, como também para toda a igreja. Nosso abraço, Deus acompanhe vocês. E aqui ainda temos, na comunicação aqui do celular, deixa eu ver se temos sim, a irmã Neuza. Estivemos ontem com a irmã Neuza e ela está lá firme, não é? Pioneira da mensagem, filha do pastor Bonifácio. Que Deus te abençoe, irmã Neuza. E a irmã Sara em Cachoeira, nós também desejamos que você seja
abençoada irmã Sara. E a irmã lá de Paris, Priscila, ela vai ouvir mais tarde, assistir o culto, mas a bênção de Deus já está sobre você, irmã Priscila. Deus te guardando aí. Amém. Boa noite, meus irmãos. Até domingo de manhã. Jesus, meu mestre, sempre bem guiado, os seus passos sigo até que chegue lá. Aleluia, para o céu vou.